Você acha que em relação a essa questão eleitoral, né, essa força que o Lula adquiriu e que também pode ter impactado, né, negativamente a própria direita, que está sendo associada, sim, até pelo próprio governo, sim, a essa questão da taxação. E você percebe uma visão mais de dúvida por parte dos investidores, por parte do mercado, ou mais de pessimismo em relação à possibilidade do próximo governo a gente ter uma mudança no pêndulo político? A dúvida traz consigo esse pessimismo, né? E isso é importante. Diferente dos outros países, o presidente Donald Trump adotou um discurso muito político com o brasileiro. Não era uma questão técnica comercial, porque o Brasil tem déficit com os Estados Unidos, déficit, sim, comercial. Não só isso. Se a gente observar, das 10 principais produtos que nós importamos dos Estados Unidos, 8 tem alíquota zero. Ou seja, existe pouco espaço técnico para você defender uma sobretarifação brasileira, principalmente nesse patamar. A gente está falando da maior tarifa que você tem anunciada, uhum, pelos Estados Unidos, maior do que outros países que ele estava batalhando muito anteriormente, vindo de um país que estava com a alíquota mínima antes. Então o delta é o mais assustador de todos, se a gente pegar o comparativo. Não se sustenta tecnicamente do ponto de vista comercial, econômico. De onde está vindo? Olha, de alguns vetores. O mais preocupante deles é a inclusão do nome do presidente Bolsonaro na carta enviada ao presidente Lula. A, sim, questão do Bolsonaro e do processo eleitoral brasileiro. Isso complica muito a situação e a negociação da equipe técnica do Itamaraty, né, para contornar essa situação. Eu não vejo o STF mudando a decisão dele, por exemplo, ou o Tribunal Eleitoral mudando a decisão de inelegibilidade do presidente Bolsonaro por conta de uma pressão do governo americano. Não, uhum, vejo isso acontecer. Pelo contrário, eu vejo alguns ministros do STF se comportando de maneira até mais vocal em seu julgamento por conta disso. Né, porque ele não pode tergiversar de uma decisão por conta de uma pressão externa. Isso é inédito, né, é uma tentativa de interferência e, de fato, tem uma questão de soberania. As outras duas coisas que chamam a atenção é a inclusão de temáticas envolvendo as empresas de tecnologia e decisões, uhum, também da justiça brasileira, e a questão de um discurso anti-americano que ia se desenhando nas relações internacionais brasileiras. Essas duas coisas acontecem, são problemáticas e é verdade, e assim, tem que ser debatida mesmo, né? Você pode falar de extrapolação de alguns processos no interior da justiça brasileira, eu acho que todo mundo fala isso, senão não haveria métricas de sensação de insegurança jurídica, e você tem sim a crescimento de discursos anti-americanos por parte do governo brasileiro atualmente. Claro que culminou na cúpula dos BRICS, então eu acredito que tudo isso tenha escalado por conta da cúpula dos BRICS, né? É só eles o culpado? Não, o principal culpado é o Donald Trump, é o presidente americano, né? Uhum. Você tem contornos de culpa da oposição com o filho do ex-presidente dos Estados Unidos? Certamente, né? Você tem esse culpa. Mas o governo brasileiro não pode ser isento de culpa também, né? Então você tem o crescimento de discursos anti-americanos em um momento em que os Estados Unidos estavam para decidir tarifas e que você percebe que o discurso anti-americano provoca e irrita a Casa Branca, é visto como uma provocação direta. Então é natural que haja uma reação. A questão da moeda, que é assim, uma ideia esdrúxula, né, mas que ganha contornos relevantes quando o próprio presidente americano ataca o grupo, né, a cúpula dos BRICS, que é um grupo super confuso, bagunçado, mas que ganha contornos mais fortes ainda. Então acaba tendo um efeito reverso, né? Mas existe essa discussão agressiva, pelo menos ao governo americano, pelo que eles enxergam. Então tudo isso foi usado como base. Antes, mas ninguém imaginava que fosse 50% de tarifa, né? Eu mesmo acreditava que ele vai colocar 10%, que são aquelas recíprocas que tinha anteriormente, mais um prêmio de 10% para o discurso anti-americano. Daí veio 50%. Uhum. Né? Então realmente pouco trivial como você vai contornar isso. Dá para manter 50%? Não vejo ele mantendo 50%, eu vejo com espaço para negociação, para redução dessas tarifas, mas sem dúvida, o fato de você ter a personificação da oposição no interior dessa decisão, enfraquece relativamente a oposição para uma perspectiva eleitoral em 2026. É definitivo esse enfraquecimento? Não. Eu vejo um enfraquecimento de curto prazo e um fortalecimento de curto prazo do governo brasileiro. O Lula ele vinha perdendo popularidade nas métricas, né, de avaliação. E aí é uma questão interessante também. Ao longo das últimas semanas, a gente viu o presidente Lula se valer de um discurso mais agressivo, diferente do que ele vinha utilizando por conta da fraqueza relativa dele no interior do Congresso. É aquele discurso que nós chamamos de nós contra eles, da questão da taxação dos super ricos e etc. Não é que não seja debate válido, mas da maneira como vinha sendo, é pouco produtiva para o país e é nitidamente uma tentativa de mobilizar a própria base mais radical. O que eu quero dizer com isso? Talvez, em certa altura, quando o governo entendeu que havia algum resultado em mobilização,
o discurso que se tratava de política doméstica na tratativa de mobilização da base confundiu um pouco o seu discurso internacional, no meio de uma cúpula internacional e também no meio da decisão do governo americano. A decisão do governo americano não pode ser vista isolada, porque ao longo dos últimos dias a Casa Branca vem anunciando tarifa para vários países. Sim. Chama muita atenção a tarifa brasileira, então você não tem como desvencilhar o fato de que você tem a oposição no interior dos Estados Unidos brigando, né, reclamando do Brasil, e você tem também o discurso anti-americano. Não tem como desvencilhar essas duas coisas. Não vejo essas duas coisas separando. Então, você tem que olhá-las juntas. Mas me chama... A proporção foi meio estranha, né? Mas qual é o grande ponto? Como se confundiu o discurso agressivo, né, com a questão internacional, você teve uma resposta agressiva da Casa Branca também. Não é impossível de contornar, porque, como eu falei, a Casa Branca sempre recua. Mas, relativamente, no curto prazo, dá força e é marginal, tá? Mas dá força para o presidente Lula em termos de algumas avaliações. Provavelmente, ao longo das próximas semanas, a gente vai ver pesquisas de aprovação mostrando, ou das duas ou uma estabilização, né, da popularidade que ele vinha perdendo ao longo, né, dos últimos meses. Note, a gente termina o ano passado e começa esse ano com grande perda de popularidade por parte do governo. Sim. A gente vê uma estabilização, daí vem a questão do INSS, as perdas, as derrotas no interior do Congresso, volta a ter perda de popularidade e agora ele pode se defrontar com duas coisas, né? Ou uma estabilização da perda de popularidade, até um ganho marginal. Eu não acredito que esse teto seja alto em termos de ganho de popularidade, mas ele existe, sem dúvida. E é algo que a gente vai ter que acompanhar. Agora, a gente deve ter esse ganho relativo. Por que eu digo que é no curto prazo? Por alguns motivos. O primeiro deles é que estamos a 15 meses da eleição. Então, o tempo acabou beneficiando o fato da eleição. Nessa perspectiva de mudança do pêndulo político. E isso deve diluir ao longo do tempo, né? Assim, historicamente, eleições brasileiras não têm uma relação com o contexto estrangeiro, né? Muita gente eu vi fazendo comparação com o Canadá, Austrália, né, e outros países em que o presidente americano quis dar pitaco e no final a posição mais alinhada com ele perdeu, né? Isso aconteceu mesmo. Então existe sim um histórico no qual, aonde o presidente americano coloca o dedo, ele tende a fazer o pêndulo político ir para a oposição a ele, né? Não alinhado a ele. Mas o caso canadense e o caso australiano são muito específicos, né? O caso canadense, você tinha uma agressão muito mais forte, né? No sentido de soberania, que é a anexação de território. Você está falando do vizinho dos Estados Unidos, um parceiro histórico americano. Você tinha rompimentos de acordos, né? Que um deles, que o próprio Donald Trump revisou em seu primeiro mandato. E assim, é um país anglófono, né? Então você está falando de muita proximidade, a população é menor e o nível educacional da população é maior. Então ele tem mais contato com esse tipo de debate, tem uma maior absorção na população, não só pela língua, mas também pelo nível educacional da população, né? Compreensão do debate em si. Por exemplo, é difícil você falar que 100% da população vai saber entender quais são as consequências de uma tarifa no Brasil, né? A população brasileira, a totalidade dela não vai compreender isso, porque tem níveis educacionais menores. No Canadá, onde o nível educacional é maior, ao contrário, pode ser verdadeiro, né? Ele tem uma absorção maior desse tipo de informação e dificulta mais porque você teve provocações ainda mais agressivas e inglês, né? Então tudo isso combinado fez com que houvesse essa manutenção dos liberais no poder, quando todo mundo acreditava que os conservadores fossem levar, e o mesmo serve para a Austrália, né? Então são casos bem específicos, mas que servem de exemplo para falar assim, onde o Trump tenta colocar o dedo dele na eleição, você vê uma situação em que o candidato não tão aliado a ele ganha. Teve alguns outros exemplos em que não necessariamente a oposição ao governo Trump ganhou, mas que não foi a direita mais extrema, foi algo como centro-direita, né? O caso alemão, entre outros, né? E tudo isso para dizer o seguinte, você tem sim algum histórico para mostrar que esse tipo de iniciativa, o movimento americano, poderia resultar em uma manutenção do governo vigente, né? do incumbente. Ao contrário do que a gente vinha acreditando. Que é uma troca do incumbente, uma rejeição ao incumbente, como a gente viu nas eleições de 2024, como a gente estava vendo em 2023 também, 2025, aliás, estou voltando no tempo, 2025 também, e como a gente deveria ver ao longo dos 18 meses em várias eleições que teremos na América do Sul, inclusive a brasileira. Então, quando você macula um pouco isso, você dá força no relativo. Mas isso é no curto prazo, então você tem tempo até essa informação diluir e ela tem menor absorção frente a esses outros exemplos, como eu mencionei anteriormente, porque não é um assunto que chega a todo mundo, todo eleitorado brasileiro, e não historicamente, como eu falei, o eleitorado brasileiro não deixa de ser influenciado por assuntos externos, como em outros países,
podem ser mais sensíveis. Então, isso é um assunto de curto prazo. O segundo motivo, que tende a ser um motivo de curto prazo, se perdurar, se o governo brasileiro tem motivo para entrar em um acordo. Porque se, porventura, ele escalar e a consequência econômica se tornar maior, que é aquele assunto que eu tinha falado anteriormente, no primeiro ponto, se porventura isso escalar, daí o impacto é maior na economia. E aonde a gente vai sentir mais? Não só na atividade, tá? Estou falando aqui no câmbio. A gente vai sentir no câmbio e que, como consequência, como uma economia importadora de bens de consumo, a gente vai ver inflação subindo de novo, se mostrando mais resiliente, dando mais dificuldade para a taxa de juros cair. A gente esperava que a taxa de juros fosse cair, por exemplo, no final do ano, no início do ano que vem. Então isso muda o jogo, né? Se você vê a reaceleração da inflação. Ou seja, o governo tem motivos para entrar em um acordo e não escalar a situação e perder o câmbio.